Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um texto chamado A Aprendizagem de Ser Educador, de José Moran. É um texto que aparece aí sempre nos concursos da VUNESP, está aí no de Taubaté, em outros, né? E é um texto muito reflexivo, gosto muito desse texto e eu trouxe também questões para a gente falar dele, tá? Já agradecendo a todo mundo, né? Estamos chegamos, né? Passamos de 17 mil inscritos no canal e eu sempre agradeço vocês a colaboração, o incentivo, os comentários, né? Se tiver crítica, não tem problema. A aprendizagem de ser educador, José Moran. E aí eu coloquei o texto aqui, coloquei o texto na íntegra, o texto é curto, porque eu resolvi que é um texto interessante, tem muitas coisas para a gente explorar e trouxe algumas questões também. Então ele diz assim: o educador é especialista em conhecimento em aprendizagem. Como especialista, espera-se que ao longo dos anos aprenda a ser um profissional equilibrado, experiente, evoluído, que construa sua identidade pacientemente, integrando o intelectual, o emocional, o ético e o pedagógico. Então ele dá uma ideia aqui, né, do que se espera de um profissional da educação, ao longo do nosso percurso, toda a bagagem que a gente vai adquirindo, que isso represente equilíbrio, experiência, questões emocionais, éticas, pedagógicas, que a gente sabe que é extremamente difícil, né? O educador pode ser testemunha viva da aprendizagem contínua, testemunha impresso nos seus gestos e personalidade que evolui, aprende, se humaniza, se torna uma pessoa mais aberta, acolhedora e compreensiva. Então, ele traz aqui um perfil do que se espera, né, desse educador. Testemunha viva também das dificuldades de aprender, das dificuldades em mudar, das contradições no cotidiano, de aprender e compreender-se e a compreender. Então, um texto que fala muito da realidade do professor, da sua prática, das suas angústias, das suas, né, necessidades ali. Então, ele toca muito nessa parte que é realmente o real que acontece, né? Então, quando ele fala em contradições, em várias situações que a gente vive. Com o passar do tempo, ele vai se mostrando uma trajetória coerente de avanço, sensatez e firmeza. Passa por etapas em que se sente perdido, angustiado, fora de foco. Quem já não viveu isso na educação, né? Momentos que você se sente ali, não sabe o que fazer, não sabe se continua, se desiste, se muda de área, né? Eu já passei por isso, certamente muitas pessoas aqui já passaram por isso que estão vendo essa aula. Retoma o rumo, depois revigorado, estimulado por novos desafios, pelo contato com seus alunos, pela vontade de continuar vivendo, aprendendo, realizando-se, frustrando-se, às vezes mantendo o impulso de avançar. Nossa, gente, esse texto aqui ele tem muito a ver comigo, assim, ele é quase uma história minha, assim, porque quando o Moran fala isso, né, eu vivi essas fases, vivi angustiado, vivi a fase de vou sair da educação, né, depois tive novos desafios, aí você volta, né, aí você se revigora, mas são momentos, né, e esse é um texto bacana, porque ele fala disso. Além de ser um texto que cai no concurso, é um texto interessante para a gente refletir sobre a nossa prática, sobre o que nós queremos, sobre a questão até de profissão, de concurso. Então é muito interessante. Olha o que ele fala. Há momentos em que se sente perdido, desmotivado. Educar tem muito de rotina, de repetição, de decepção. É um campo cada vez mais tomado por investidores, por pessoas que buscam lucros fáceis. Ele se sente parte de uma máquina, de uma engrenagem que cresce desproporcionalmente. Sente-se, em alguns momentos, insignificante, impotente, um número que pode ser substituído por muitos colegas ansiosos por encontrar trabalho. Sabe que sua experiência é importante, mas também que a concorrência é grande e que há muita gente disposta a ensinar por salários menores. E aí,
Quando ele fala isso, a gente não só pensa no público, né? Que está aí, tem milhares de pessoas no concurso, né? Milhares de pessoas querendo uma vaga, mas também na escola particular. E muita gente às vezes glamoriza a escola particular como se fosse um ambiente onde tudo é diferente. Não é. Existem escolas particulares que são verdadeiras ilhas, né? Que pagam salários altíssimos com padrão de exigência absurdo, e existem escolas particulares que pagam, inclusive, muito menos do que no poder público, né? A grande maioria paga menos, né? Às vezes, eu já trabalhei em escola que eu recebia com cheques de aluno, né? Bem no começo da minha carreira. Então, o dono passava o cheque que o aluno pagou a escola para a gente. Então, às vezes, o cheque voltava, não tinha fundo, né? E já trabalhei em 2 escolas maravilhosas, grupos gigantes assim da educação, sempre, né, uma mais tranquila, outra com mais exigência, mas também foi experiências positivas que eu tive. Mas o que acontece? Tudo isso a gente passa, né? Passa pelo poder público, passa por prefeituras excelentes, passa por prefeituras mais ou menos, passa por escolas excelentes, escolas não tão excelentes. Então, tudo isso faz parte da vida do professor, né? Ensinar tem momentos glamourosos em que os alunos participam, se envolvem, trazem contribuições significativas. E a gente vai lembrar de vários momentos aí na nossa carreira glamourosos, né? Momentos que a gente ficou muito feliz com o trabalho. Mas muitos outros momentos são banais. Parece que nada acontece. É um entra e sai de rosto que se revezam no mesmo ritmo semanal de aulas, exercícios, mais aulas, provas, correções, notas, novas aulas, novas atividades. A rotina corrói uma parte do sonho. A engrenagem despersonaliza. A multiplicação de instituições escolares torna previsíveis as atividades profissionais. Há um aumento de oferta profissional, mais vagas para ser professor, junto com uma diminuição das exigências para a profissão. Mais fácil ter diploma. Muitos estudantes em fase final são contratados e aumenta a concorrência. E aqui, gente, eu quero tocar num ponto delicado, né? O que ele fala aqui é uma frase muito forte, né? Essa rotina, essa engrenagem que faz com que a gente entre ali num entra e sai de rostos, como ele fala, uma coisa que não está mudando, não está transformando, né? E aí ele vai falar da questão profissional também, mais vagas para professor, menos exigências. Isso é verdade, gente. Infelizmente, a gente encontra muita gente que precisa se preparar mais, né? Precisa ler mais, precisa se dedicar mais, precisa buscar mais conhecimento. Porque, gente, a nossa profissão trabalha com pessoas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande e é isso que ele está querendo mostrar. Não é trabalhar por trabalhar para ganhar salário, né? Existe ali uma tarefa com aprendizagem que é mais que isso, né? Um compromisso importante aí que a gente tem. A tentação da mediocridade é real. Basta ir tocando para ficar anos como docente, ganhar um salário seguro razoável. Os anos vão passando e quando o professor percebe, já está na fase madura e se tornou um docente acomodado. Esse é o maior risco, né, que acontece de você se tornar um docente acomodado. E aí você passa a não ter mais desafios, você passa a tocar a vida, você passa a pensar só na aposentadoria, né? E esquece o seu papel, né? A sua profissão fica de lado. Então, é isso que o Moran está incomodando aí, né? Fazendo a gente refletir. E trago aqui uma questão é de que o povo gosta, né? Então, VUNESP, em Aprendizagem de Ser Educador, José Moran argumenta que há momentos em que o professor sente-se perdido, desmotivado, mas que ensinar também tem momentos glamourosos, e que os alunos participam, envolvem e trazem contribuições significativas. Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta sobre como o educador pode ser bem-sucedido na visão do autor, né?
Então, para ter sucesso, um professor precisa sempre se preparar para o fracasso? B. O professor deve ter capacidade de expressar competência intelectual, de mostrar que conhece de forma pessoal determinadas áreas do saber? C. O que o professor fala em aula não precisa ter incoerência com o que ele faz na vida, pois os alunos não estão atentos à pessoa do professor, mas ao que fala. D. Um bom educador é ao mesmo tempo um otimista e um ingênuo, sempre buscando a perfeição. E E. É importante que o professor vá para a aula esperando conflitos, pois assim conseguirá lidar com a desconfiança dos alunos. E aí, se você tivesse que responder essa questão na visão do autor, né? Sempre, na visão do autor, gente. A aprendizagem de ser educador, até o pouquinho que a gente falou aqui do José Moran. Para ter sucesso, um professor precisa sempre se preparar para o fracasso? Não, ele não fala isso, né? Em nenhum momento. O professor fala em aula, não precisa ter coerência com o que ele faz na vida? Aí, né, gente, da nossa pedagogia contemporânea mostra. Você tem que ter coerência com o que você faz na sua vida e com o que você fala, né? É o exemplo. A educação também parte disso. Se você fala uma coisa e faz outra, o aluno percebe isso. D. Um bom educador é ao mesmo tempo um otimista e um ingênuo, sempre buscando a perfeição? Não, né? Não diz sempre buscando a perfeição. E é importante que o professor vá para a aula esperando conflitos, pois assim conseguirá lidar com a desconfiança dos alunos? Também não, porque aqui vê o conflito como algo negativo e a gente já viu em outras aulas que não é isso, né? O conflito às vezes é importante para a gente estimular o processo de aprendizagem. E B. O professor deve ter capacidade de expressar competência intelectual, de mostrar que conhece de forma pessoal determinadas áreas do saber. É exatamente a letra B de bola que o Moran defende, né? Então, se não ficou tão claro para você até agora no texto, vai ficar mais adiante, né? Então, a competência intelectual, é isso que ele diz quando ele fala da mediocridade, né? A gente pode, né, ao longo do tempo, caminhar para essa mediocridade, entrar na sala de aula, fazer aquela rotina, né? Ver o tempo passar, dar um vídeo para gastar mais tempo, né? Dá um texto, repete coisa, dá um questionário lá que você mal sabe para que você vai usar, né? E muito menos o aluno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Fábio, você já passou por essa fase? Já passei por essa fase que eu vi que eu estava me tornando um professor na mediocridade mesmo. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, gente, é hora de sair, né? É hora de sair, não estou mais afim, então, mas aí você se revigora, passa aquele tempo fora, vem alguém e lhe diz assim, Fábio, você é da educação, não tem jeito. Gabarito letra B. Aí você retoma, né? Olha só, as etapas de aprendizagem a ser docente. Aí é importante, sempre que fala etapa, gente, é importante. Apesar de que cada docente tem sua trajetória, há pontos da evolução profissional coincidentes. Relato a seguir uma síntese de questões que costumam acontecer com muitas variáveis na trajetória de muitos professores, a partir de minha observação e experiência. A iniciação. Recém-formado, olha aí, você que é recém-formado, presta atenção nesse aqui. O novo professor começa a ser chamado para substituir um colega em férias. Uma professora em licença maternidade dá algumas aulas no lugar de professores ausentes. Eu fugi um pouco dessa regra, né, gente? Porque eu já fui direto para a sala de aula com turma minha, né? As aulas, né? A minha disciplina. E aí, gente, nosso primeiro dia é muito engraçado. Um dia eu vou contar a história do meu primeiro dia de aula que tinha tudo para eu desistir. Se você quiser, depois você comenta aí que eu faço um vídeo só contando o meu primeiro dia de aula. Então, olha só. Dá algumas aulas no professor. É muito característico isso, no início da carreira, você substituir, né? É muito normal. Ele ainda se confunde com o aluno. Intimamente, por quê? Porque às vezes o professor é novo, né? Novinho ali. Eu comecei a dar aula bem novinho, tinha cabelo, gente. E aí, eu praticamente ali, né?
os alunos, tinha aluno meu que era quase da mesma idade, quando eu dava aula no EJA, muitos alunos mais velhos que eu, né? Intimamente se sente aluno, mas percebe que é visto pelos alunos como uma mistura de professor e aluno. Ele luta para se impor, para impressionar, para ser reconhecido. Prepara as aulas, traz atividades novas, se preocupa em cativar os alunos, em ser aceito. Sente medo de ser ridicularizado em público com alguma pergunta impertinente ou muito difícil. Tem medo dos que o desafiam, dos alunos que não ligam para suas aulas, dos que ficam conversando o tempo todo. Procura ser inovador e, ao mesmo tempo, percebe que reproduz algumas técnicas de lecionar que vivenciou como aluno, algumas até criticadas. É uma etapa de aprendizagem, de segurança, de entusiasmo e de muito medo de fracassar, né? Então, aqui ele está narrando a iniciação de muitos alunos, é assim, né? Muitas, a gente começa ali tentando impressionar, tentando fazer coisas novas, às vezes caindo nas aulas tradicionais, né? O tempo passa, os alunos vão embora, chegam outros em outro semestre e o processo recomeça. Agora já tem uma noção mais clara do que o espera. Planeja com mais segurança o novo semestre, repete alguns macetes que deram certo até agora, busca alguns textos diferentes, inova um pouco, arrisca mais, né? Aí a gente começa aquela coisa de você se sentindo mais à vontade, você vai, né, se arriscando e tal. Vede que algumas atividades funcionam sempre e outras não tanto. Descobre que cada turma tem comportamentos semelhantes, mas que reage de forma diferente às mesmas propostas, e assim vai por tentativa e erro, aprendendo a diversificar, a desenvolver um feeling de como está cada classe, né? Aqui feeling para quem não sabe, né, é sentimento, né, aquela coisa de sentir, né? O feeling, essa sala aqui, eu sei que se eu usar essa dinâmica vai dar certo, aquela outra não vai. Então, o feeling que o professor vai desenvolvendo, né, um sentimento, um sexto sentido, vamos dizer assim, né? Não é sexto sentido, mas é um sentimento mesmo de cada classe. De quanto vale a pena insistir na aula teórica planejada e quando tem que introduzir uma nova dinâmica, contar uma história, passar um vídeo, encurtar o fim da aula, né? Então, muitas vezes a gente passa por isso, aquela turma que a aula flui e aquela que a aula não flui, aquela que você fala, meu Deus, tem que encurtar essa aula, acabar essa aula, né? Que você se sente agoniado lá, meu Deus, essa turma, né, olha no relógio 300 vezes. A consolidação de semestre em semestre, o jovem professor vá consolidando o seu jeito de ensinar, de lidar com os alunos, as áreas de atuação. Consegue ter maior domínio de todo o processo. Isso lhe dá segurança e tranquilidade. Os colegas e coordenadores vão indicando para novas turmas, novas disciplinas, novas instituições. Multiplica o número de aulas, né? Isso aconteceu comigo, gente. Eu comecei, né? Sempre fui uma pessoa que gostava de inovar, de tentar coisas novas, mas também dava muita aula tradicional também. Mas as pessoas iam gostando, né? E aí ia me dando aula, né? Eu comecei a dar aula numa escola particular e eu comecei dando aula de geografia, né? Eu era formado em ciências sociais, sociologia, mas não tinha professor de geografia, eu dei aula de geografia. Aí, né, falaram assim, você tem sociologia também, né? Aí me deram sociologia e filosofia. Portanto, eu dava aula de geografia, sociologia e filosofia, né? Claro que uma era no ensino médio e geografia no fundamental. Aí, gente, eu tenho uma outra área de formação que é a informática. As pessoas falam assim, você dá aula de informática? Passei a dar aula de informática, geografia, sociologia e filosofia, né? Então eu já estava com um monte de aula e aí também surgiu um curso à noite onde tinha cidadania. Aí taca pro Fábio cidadania também, né? Então é isso mesmo aqui, ó, multiplica o número de aulas, aumenta o número de alunos e frequente no ensino superior particular um professor ter entre mais de 500 alunos por semana. Forma uma família, vira um tocador de aulas.
cada vez precisa aumentar mais o número de aulas para manter a renda. E exatamente isso que aconteceu comigo, né? Então chegou um momento na minha carreira que eu dava aula de manhã numa escola particular, à tarde em outra escola particular e à noite no estado. Gente, trabalhava os 3 períodos. Desenvolve algumas fórmulas para se poupar. Verdade. Repete o mesmo texto em várias turmas e às vezes em várias disciplinas. Utiliza o mesmo vídeo para diversos temas. Isso é pura verdade. Dá trabalhos bem parecidos para turmas diferentes, em grupo. Lê cada vez mais rapidamente os trabalhos e as provas. Faz comentários genéricos, continue assim, insuficiente, esforce mais, parabéns, interessante. Prepara as aulas em cima da hora, né? Aqui saiu errado aqui, tá? Com poucas mudanças, repete fórmulas, métodos, técnicas aprendidos por longo tempo. Então, gente, é isso, né? Eu peguei esse texto exatamente, se tiver algum errinho aqui, não foi meu, foi do texto mesmo. Mas assim, se fosse meu não tinha problema também. Mas é exatamente isso, gente. A gente começa a ser um tocador de aula. E aí o que acontece? Você começa a dar feedbacks genéricos que não acrescentam. Então, quando você começa a dar feedbacks muito genéricos, isso cria problemas. Uma das coisas que eu resisto um pouco em fazer cursos, né? Para concurso, eu sou um pouco resistente nisso. Porque eu gosto muito do feedback. Para mim isso se tornou algo importante. E isso é uma coisa que eu não sei fazer assim, pouco, entendeu? Então eu pego, né? Às vezes as pessoas sabem, as pessoas que me mandam e-mail, eu respondo, eu falo, eu comento. Às vezes eu comento menos, às vezes eu comento mais, né? Mas eu tento dar uma atenção, porque o feedback, gente, é importantíssimo. E é o feedback que faz você mudar e transformar. E na aprendizagem é assim também, assim como nos concursos públicos, né? Crise de identidade. Sempre há alguma crise, mas esta é diferente. Pega o professor de cheio. Aos poucos, o dar aula se torna cansativo, repetitivo, insuportável. Parece que alguns coordenadores são mais chatos, pegam mais no pé. Algumas turmas de alunos também não querem nada com nada. As frases estão entre aspas. As reuniões de professores são todas iguais, pura perda de tempo. Os salários são baixos, outros colegas mostram que ganham mais em outras profissões. Renova-se a dúvida. Vale a pena ficar como está ou dar uma guinada profissional? Gente, essa dúvida passa pela cabeça de todo mundo. Quando você está muitas aulas, você está ali atolado de aula, vira um trocador de aula, né? Começa a planejar suas aulas bem em cima da hora, né? Arruma um vídeo de última hora para passar, porque você não tem tempo para pensar, para raciocinar, para dar feedback. Você começa a ficar cansado, estressado, tudo te irrita, né? O salário, você tem que trabalhar 3 períodos para ter uma renda mais ou menos. Aí você vê um cara lá, né? Tá lá na sala dos professores e fala: agora eu estou trabalhando como corretor de imóveis, fiz uma venda, ganhei 8 mil. Aí você fala: eu tenho que trabalhar muito para ganhar 8 mil, né? E aí você fala assim: será que vale a pena todo esse cansaço? É isso que o autor está comentando. Por enquanto, vai tocando. Torce para que haja muitos feriados, para que os alunos não venham em determinados dias. Qualquer motivo justifica não dar aula. Cria muitas atividades durante a aula. Leituras em grupo, pesquisa na biblioteca, na internet, vídeos longos. E isso lhe permite descansar um pouco. Ficar na sala dos professores, poupar a voz. Olha só, hein, gente. Que texto, hein? E vai dizer que comigo aconteceu muito isso. Chegava à noite, eu até confessava para os alunos, falava: gente, eu tô extremamente cansado, eu tô no pó mesmo. Às vezes eu dava aula sentado, eu que sempre ando muito na minha aula, falo muito, mas às vezes eu não tinha condição física, né? Porque eu dava aula 3 períodos, gente. 3 períodos. Pegava o carro, ia para um lado, pegava o carro, em 3 cidades diferentes, andando
quilômetros, né? Então, às vezes nem voz, né, a gente tinha. Muitas vezes essa crise profissional vem acompanhada de uma crise afetiva. Sente-se intimamente bastante só, apesar das aparências. Em algum momento a crise bate mais fundo. O que eu faço aqui? Qual é o sentido da minha vida? Tem tanta gente que sabe menos e está melhor. Como defender uma sociedade mais justa num país onde só mesmo os mesmos ficam mais e mais ricos? Então aí começa a afetar o teu emocional, né? É isso que o Moran está falando, a crise afetiva. Você começa emocionalmente a ficar. Por isso que tantos professores desenvolvem doenças emocionais, depressão, ansiedade, né? Síndrome do pânico, enfim. E aí, gente, e nesse momento da pandemia, isso aflorou bastante, né? Bastante mesmo. E aí essa crise, né? E aí o Moran está justamente comentando isso aqui. Olha para trás e vê muitos recém-formados ansiosos para entrar de qualquer jeito, ganhando menos do que ele. E esses jovens petulantes têm outra linguagem, né? Aí é o professor mais, vamos dizer assim, mais experiente, mais antigo, né? Olhando para o mais novo. Dominam mais a internet, estão cheios de ideias. Embora faça cursos de atualização, sente-se em muitos pontos ultrapassado. Sempre foi preparado para dar respostas, para ser o centro do saber, e agora descobre que não tem certezas, que cada vez sabe menos, que há muitas variáveis para uma mesma questão, e que novas pesquisas questionam verdades que pareciam definitivas. Essa sensação de estar fora do lugar, de inadequação, vai aumentando e um dia explode. A crise se generaliza, nada faz sentido. A depressão toma conta dele, não tem mais vontade de levantar, chega atrasado, justifica cada vez mais suas faltas, né? Atestados, doação de sangue, licenças, é assim, né? Porque, Fábio, é uma falta de compromisso? Não, é uma fuga, é um cansaço, mas a gente tem que lutar contra isso, né? Obviamente, certo? Mas isso acontece, você está esgotado, né? E aí a sua condição é tentar de alguma forma resolver isso. Às vezes da pior maneira, que é isso, né? É ficar faltando, é ficar fugindo, é ficar... Mas mudanças. Diante das crises, alguns professores desistem, entregam a toalha, né? Então abandonam a profissão, mudam de área, né? Conheço uma aqui em casa, né? Aqui em casa, mudou de área. Era professora, dois períodos, concursada, né? Mudou de área, não aguentou, jogou a toalha, foi para a área de contabilidade, está muito bem também, mas, né? Mudou, concurseira também, né? Procuram algumas saídas, fugas e terminam acalmando-se e acomodando-se. Tornam-se previsíveis e repetitivos. Outros, diante da insatisfação, procuram uma nova atividade profissional mais empolgante e deixam as aulas como complemento, como bico, né? Então, também, essa questão de transformar a educação como um bico, né? Isso aí é preocupante. Eu sou professor de sala de aula até hoje, né? Claro que hoje diminui muito as minhas aulas, né? Tenho pouquíssimas aulas na sala de aula, mas justamente para que elas não sejam um bico. E mudei, né, para a área da gestão, que já era uma área que eu vinha percorrendo aí, né, que já estava meio que no meu caminho. Mas assim, eu sempre acho que o Moran está aqui provocando na gente um sentimento assim, será que realmente eu sou da sala de aula? É isso mesmo que eu quero, né? Porque senão, gente, precisa provocar mudanças, né? Ou seja, ir para uma área de gestão, ou seja, para ir para uma área de coordenação, porque às vezes a pessoa chegou num ponto que ela cansou mesmo, né? E é normal isso, tá? A desistência pode acontecer sim. E encontramos os que nas crises procuram refletir sobre sua vida profissional e pessoal, tentam encontrar caminhos, reaprender a aprender, atualizam-se, observam mais, conversam, meditam,
aos poucos buscam uma nova síntese e um novo foco. Começam pelo externo, por estabelecer um relacionamento melhor com os alunos, procuram escutá-los mais, preparam melhor as aulas, utilizam novas dinâmicas, novas tecnologias, leem novos autores, abrem novos horizontes. Isso é importante, gente. A partir do momento que a gente decide ficar na educação, isso aconteceu comigo, aí a gente tem que se transformar, né? Eu passei por esse processo na dor, né? Mas vocês, todo mundo tem que fazer isso. A gente tem que ler mais, a gente tem que abrir nossa cabeça, a gente tem que buscar novos horizontes, ouvir mais, às vezes ser mais tolerante, né? Refletem mais, ouvem mais, descobrem que precisam aceitar-se melhor, ser mais humildes e confiantes. Então, a questão da humildade para mim nunca foi tão problemática, né? Mas a confiança sempre foi, né? Então, às vezes, esse processo de se aceitar, de falar, poxa, será que a minha aula é boa mesmo? Eu sempre fui muito inseguro, né, com isso. E aí, a gente às vezes precisa, né, entender, se aceitar melhor, ter mais confiança. E assim eu cresci, né? Assim, pouco a pouco, redescobre o prazer de ler, de aprender, de ensinar, de viver. Então, estão mais atentos ao que acontece ao seu lado e dentro de si, né? Então, a gente se preocupar mais com a gente, com o nosso corpo, com o nosso emocional, né? Por exemplo, comigo, a atividade esportiva, a controlar as emoções, ser menos explosivo, ser menos raivoso, ser menos ficar pensando em problema. Problema nem aconteceu, eu já estava vivendo o problema, né? E aí uma vez eu li num curso que 90% dos problemas que atormentam a nossa mente, eles simplesmente não acontecem, né? Então a gente fica se torturando, será que vai dar para pagar aquela conta? Será que não sei o que? Será que vai sair o bônus? Será que não? Então a gente vai se atormentando com coisas que ainda não aconteceram. Eu tenho um lema que eu falo muito para as pessoas hoje, eu falo assim, mas o problema já aconteceu? Não. Então, vamos deixar para a gente se preocupar com esse problema a hora que ele acontecer. Porque às vezes ele nem acontece. E escola tem muito esse ambiente. Porque nós vamos fazer isso, mas não vai dar tempo, que é muita coisa. Eu falei, já não deu tempo? Não. Nós ainda temos tempo? Temos. Então, a gente só vai entrar nesse estado de estresse na hora que o tempo não der mais. Enquanto der tempo, a gente está no jogo, né? Então, a gente precisa tentar pensar dessa forma, né? E é isso que o Moran está falando aqui, da gente aprender a viver, né? Que a gente precisa ter um momento para a gente, que a gente precisa ter um momento para relaxar, a gente precisa ter um momento para fazer um esporte, para fazer uma caminhada, para fazer uma coisa com a família, né? A gente precisa, né? Então você começa a olhar mais para dentro de si, para ter mais paciência, para ter mais calma. Procuram simplificar a vida, consumir menos, relaxar mais, né? Então, essas coisas que a gente precisa equilibrar. Às vezes as pessoas querem... Eu vou dar exemplos aqui, gente, assim... O que o Moran está falando, eu estou traduzindo para a prática. Tem gente que tem um carrão, aqueles carros grandes, porta-mala gigante e tal, e mora de aluguel, né? Nada contra. Aí se a pessoa optou por esse estilo de vida, eu tenho um carrão, eu moro de aluguel, mas aí a pessoa, e eu estou falando isso de prática, a pessoa começa a sofrer, vai aumentar o aluguel, vai não sei o que. Então, ela escolheu aquele modo de vida e ela está se atormentando com aquele modo de vida. Se ela tivesse um carro menor, se ela tivesse comprado uma casa, financiado, ela estaria mais tranquila, mais feliz. É isso que as pessoas têm que colocar na balança. Eu quero comprar roupas de grife
bolsas, não sei o que, te faz bem, mas chega no final do mês, você sofre para pagar o cartão, você deixa de fazer coisas que são essenciais para pagar o cartão, então é o tipo de vida que você escolheu que está te atormentando, a escolha é sua, né? Então é diferente, às vezes a pessoa tem uma condição econômica ruim, problemas que acontecem, tudo isso acontece. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente tem problemas, a gente tem que focar nas soluções e não nos problemas. Se você só fica focado nos problemas, é a mesma coisa que eu falo para os concurseiros. Você vai para um concurso, você só foca no problema. Eu não sei matemática, legislação acho ruim de estudar, minha faculdade foi fraca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você só foca no problema. E por que você não foca na solução? Ah, eu acho que eu vou tentar aqui ver um curso de matemática, tem um amigo meu que sabe matemática, pedi para ele me ajudar, né? Procura a solução e não reforça o problema. O problema você já sabe. Ah, eu sou ruim de matemática. Ok, você já sabe. Agora vamos para o campo, né, da solução, tá? Vem exemplos de muitas pessoas que envelhecem motivados para aprender. E isso lhe dá estímulos para seguir adiante, para renovar-se todos os dias, né? Assim, a gente vê, tem uma professora lá que tem 70 anos, gente, e ainda está aprendendo, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí você vê aquilo lá, você fala, poxa, e eu reclamando, né? Então, a gente tem que ser, tornam-se mais humanos, acolhedores, compreensivos, tolerantes, abertos, dialogam mais, ouvem mais, prestam mais atenção. Com o passar, né, faltou o P aqui, com o passar do tempo, percebem que, apesar das contradições, evoluíram muito e redescobriram o prazer de ensinar e de viver. Sinto-me como alguém que envelhece crescendo, é do Carl Rogers, né, essa afirmação. Essa é a atitude maravilhosa de quem gosta de aprender. O aprender dá sentido à vida, a todos os momentos da vida, mesmo quando ela está no fim. Então é isso que move a gente, né? Esse aprendizado constante. Quando surgiu a ideia de fazer o canal, gente, foi uma ideia de ajudar as pessoas que estão fazendo o concurso, que eu passei por todas as dificuldades, mas também de mostrar para elas esse sentido, esses momentos, o interesse do aprendizado, que a gente sempre aprende, mesmo quando a gente não passa numa prova, a gente aprende, sabe? A gente está aprendendo o tempo todo, e se você tiver isso na tua cabeça, você não vai encarar uma reprovação num concurso como algo ruim, mas como um aprendizado. E foi isso que me moveu para frente. Nossa, muitos concursos eu fiquei mal, fui mal, não passei, muitos. Vocês não têm ideia, né? Vocês olham os resultados hoje que eu tenho, né? Pô, foi chamado em primeiro, foi convocado agora para supervisor, foi não sei o que, foi, né? Todo mundo fala, você passa direto. Então, assim, mas foi sucessão de fracassos, né, que me levaram. Mas por quê? Porque eu não tive tanto apoio, não soube procurar assim, coisas que facilitaram o meu caminho, né? Então fui pelo caminho difícil mesmo, certo? Mas é isso que a gente está tentando mostrar aqui para vocês. Tem professores que se burocratizam na profissão. Outros se renovam com o tempo, se tornam pessoas mais humanas, ricas e abertas. As chances são as mesmas, os cursos feitos os mesmos, os alunos também são iguais. A diferença é que uma parte muda de verdade, busca novos caminhos e a outra se acomoda na mediocridade, se esconde nos ritos repetidos. Muitos professores se arrastam pelas salas de aula, enquanto outros, nas mesmas circunstâncias, encontram forças para continuar, para melhorar, para realizar-se. Ó, que bonito isso, né? O educador bem-sucedido. Porque nas mesmas escolas, nas mesmas condições, com a mesma formação, os mesmos salários, uns professores são bem aceitos, conseguem atrair os alunos e realizar um bom trabalho profissional, e outros não. Não há uma única forma ou modelo. Depende muito da personalidade, competência, facilidade de aproximar e gerenciar pessoas e situações.
uma das questões que determina o sucesso profissional maior ou menor do educador é a capacidade de relacionar-se, de comunicar-se, de motivar o aluno de forma constante e competente, né? Então, o Moran aqui vai trazer essa situação do educador bem-sucedido. Por que uns conseguem e outros não? Né? Então, uma reflexão que ele está colocando. Por que se é a mesma escola, mesmo salário, uns são tão altivos, né, que você fala assim, nossa, esse professor, e por que eu não consigo? Então, são reflexões que a gente tem que ver. E aí, eu levo isso sempre para o lado do concurso. Por que uns passam e outros não? Né? Por que uns têm sucesso nos concursos e outros não? Por que alguma pessoa me fala assim, Fábio, eu faço concurso há muito tempo e eu não passo? Faço concurso há muito tempo e eu não passo. Aí você tem que olhar para si. O que está acontecendo? Né? O que eu estou me dedicando, estou estudando, estou esforçando? É o que o Moran está provocando aqui. Qual é o tamanho do teu esforço? Qual é o tamanho da tua dedicação? Como que ela é feita? Não adianta também ficar horas e horas estudando se você não tem uma organização, se você não tem uma qualidade de estudo. Estudar não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Então, você estuda 1 hora por dia com uma qualidade excelente. Se você, às vezes tem gente que estuda 8 e não estudou menos do que o que estudou 1. Então, você precisa, né? E aí é que ele está falando. Capacidade de relacionar-se, de comunicar-se, de motivar o aluno, né? Então, quando a gente fala isso, quem é o maior motivador de você? Você mesmo, né? Você mesmo. Se você toda vez repete para si, olha a motivação que você está fazendo, você repete para si, eu não consigo passar, porque concurso é difícil, porque não sei o quê, porque eu acho que eu não tenho, a minha vida é assim, tudo dá errado. Você está se motivando? Ou você imagina que você é o seu professor? Você está todo tempo repetindo para você coisas negativas, coisas que você não vai conseguir, que você não vai conquistar. Você não está se motivando. E aqui ele fala, ó, motivar. Imagina se eu chego para o meu aluno e faço isso. Gente, ó, vou dar aula para vocês aqui no canal, mas vou dizer para vocês, hein? Ó, só passam a meia dúzia aí, o negócio é... Ó, tem gente aí que não vai... Se eu não motivo vocês, né? Se eu não me automotivo, sabe? A gente não vai. E durante muito tempo eu vivi isso. Eu não me automotivava, eu ficava remoendo problemas. E aí a gente tem que se motivar, a gente tem que falar assim, vamos fazer isso, né? Vamos, pá, né? Aquela coisa, porque isso te dá força para estudar, força para fazer. Quando eu comecei o canal, eu não tinha esse objetivo de chegar a 17 mil. Esse ano eu tinha estimulado a meta de 10 mil inscritos. Está em 17, gente. Está em 17, está crescendo. Isso me motiva, isso fala, vou fazer mais. As pessoas mandam feedback. Pô, legal, não sei o quê. Isso é que a gente tem que fazer, né? Alguns professores conseguem uma mobilização afetiva dos alunos pelo seu magnetismo, simpatia, capacidade de sinergia, de estabelecer um rapport, uma sintonia interpessoal grande e uma qualidade que pode ser desenvolvida, mas alguns possuem um grau superlativo e exercem o intuitivamente, o que facilita o trabalho pedagógico. Aqui eu queria falar uma coisa, gente, falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala assim, né, tudo que a gente falou aqui, eu sempre falo assim, você tem que tá munido da teoria, tá? A teoria é o alicerce, né? Aqui, só para rapport, eu não sei falar isso, né? Porque é uma palavra de origem francesa, rapporteur, né? Rapporteur, que significa
trazer de volta ou criar uma relação, né? Eu sempre gosto de falar as palavras, às vezes eu consulto aqui o dicionário, porque é importante para você entender o texto, né? Então, a capacidade de criar uma relação, reporter, né? Que é uma palavra de origem francesa, aqui está rapport, acho que é assim que fala. Então, essa forma de você fazer isso, é claro que é importante você ter conhecimento, é claro que é importante quando você vai para uma aula, você está ali preparado, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, grava a autora tal que cai no edital. Gente, mas eu não li a autora. Eu não posso chegar aqui e falar de uma coisa que eu não conheço, ou que eu conheço mais ou menos. Por quê? Eu tenho um compromisso com vocês de tentar fazer o meu melhor, né? Então, às vezes demora, às vezes eu não consigo fazer tudo, tá? Mas isso aqui a gente tem que buscar, né, fazer esse trabalho pedagógico com excelência, com dedicação, com estudo, sabe? Preparar a aula, dar feedback, entender o que é o aluno. O feedback é algo extremamente importante, tá? Então vamos lá, continuando. Uma das formas de estabelecer vínculos é mostrar genuíno interesse pelos alunos. Os professores de sucesso não se preparam para o fracasso. Viu o que ele disse? Não se preparam para o fracasso, mas para o sucesso nos seus cursos. Então, gente, se eu penso o meu curso já com fracasso, não dá, né? Já está preparando a derrota já. E eu vejo muito isso em gente que vai fazer concurso. Eu vou fazer concurso só para testar. Que testar, gente? Que testar? Faz para passar, faz para sucesso, faz para você ganhar, né? Mas se você não passar, mas entra com a mentalidade que vai passar, né? Entra com a mentalidade, não entra para derrotado, entra pensando na vitória. Se perder é do jogo, gente. Você acha que time de futebol, de basquete, vôlei, entra em quadra falando assim, vamos perder? Gente, vai perder mesmo. E eu já vi, né, isso acontecer. Vamos perder de pouco. Que perder de pouco, gente? Né? Vamos entrar para fazer o melhor, para a gente tentar ganhar. É difícil? É difícil. Tá. Tem concurso que é mais difícil, tem concurso que é mais fácil. Mas você não pode entrar com essa mentalidade, né? E na mesma forma que ele fala aqui, ó, os professores de sucesso não se preparam para o fracasso, mas para o sucesso nos seus cursos. Preparam-se para desenvolver um bom relacionamento com os alunos e para que os aceitem afetivamente antes de os conhecerem, se predispõe a gostar deles antes de começar um novo curso. Essa atitude positiva é captada consciente e inconscientemente pelos alunos, que reagem da mesma forma, dando-lhes crédito, confiança, expectativa otimista. Olha o que ele fala, gente. É uma atitude captada não só pelo consciente, mas pelo inconsciente, porque o aluno faz leitura corporal, faz leitura da tua cara, faz leitura dos teus olhares, né? E se você tem uma atitude positiva, ele capta isso. O contrário também acontece. Professores que se preparam para a aula prevendo conflitos, que estão cansados da rotina, passam consciente e inconscientemente esse mal-estar. Do tipo aquela sala que você não gosta, né? Fábio, você já teve? Sim. Aí eu falo assim, nossa, gente, vou para aquela sala. Meu Deus do céu. Minha nossa, nem tem aquele... E o João? E o José? Nossa senhora, e a Giovana? Meu Deus, e aquela Júlia? Que é aquilo, gente? Pelo amor de Deus. Aí você vai naquela carga, né? Fábio, você já fez isso? Várias vezes. Você vai assim, meu Deus do céu, você já vai pensando assim, tomara que passe rápido a aula, né? Se entra alguém para dar um recado, você fala, nossa, tomara que fique dando recado durante 15 minutos, né? Que assim é menos tempo. Esse mal-estar, você passa para os alunos, né? E aí, a desconfiança dos alunos, distanciamento, barreira, ou seja, você já acha que a classe é ruim, ela fica mais ruim ainda, né? Fica péssima de dar aula, o ambiente é ruim, você só entra brigando com os alunos. É muito tênue o que fazemos em aula para facilitar a aceitação ou provocar a rejeição.
é um conjunto de intenções, gestos, palavras, ações que são traduzidos pelos alunos como positivos ou negativos, que facilitam a interação, o desejo de participar de um processo grupal de aprendizagem, de uma aventura pedagógica, desejo de aprender, ou pelo contrário, levantam barreiras, desconfianças que desmobilizam. Isso em todas as áreas, né, gente? Inclusive na área de gestão também. Às vezes a gente é diretor, né, eu, né, tem que ser bravo, dou falo mais alto, né, dou umas broncas, mas depois eu procuro ali tentar ir mediando, né, conversando, porque às vezes você precisa colocar, né, a ordem ali, o rumo, mas é sempre, você não pode manter isso 100% o tempo todo, né? Vamos lá, vai mudar de tela agora, travou aqui o negócio. Então assim, tudo, né, ixi, demorando agora, hein, gente? Tudo é muito importante, e o gestual que ele está colocando, né, palavras, ações, tudo isso vai facilitar. Então, toda vez que você entra numa sala de aula com uma atitude corporal negativa, né, isso reflete na sua aula. O sucesso pedagógico depende também da capacidade de expressar competência intelectual, né? Lembra lá a nossa questão? Eu antecipei lá. Olha só, depende da capacidade de expressar competência intelectual, de mostrar que conhecemos de forma pessoal determinadas áreas do saber. Olha aqui a frase que caiu na pergunta. Professor, o senhor deu a pergunta antes? Sim, dei a pergunta antes. Por quê? É um exercício, você tentar imaginar o que o autor quer. E pelas alternativas lá, dava para a gente chegar. Mas agora reforçando, né? O sucesso depende da capacidade de expressar competência intelectual. Não adianta também professor que não se prepara, não sabe, né, absolutamente nem o que está fazendo ali, né? Então, e você tem que dominar determinada área do saber, que as relacionamos com o interesse dos alunos, que podem aproximar a teoria da prática e a vivência da reflexão teórica. A coerência entre o que o professor fala e o que faz na vida é um fator importante para o sucesso pedagógico. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, certo? Então, eu falo assim, presta atenção na aula, para de usar o celular. Aí dá 10 minutos eu estou lá no celular, eu, professor. Aí o aluno fala, peraí, ele manda eu parar, mas ele mesmo... Né? Aí você fala assim, o professor é diferente, né? Só que a gente tem que ter cuidado com isso. Senão, você fala uma coisa, faz outra, então precisa, né, saber lidar com esse jogo. Você precisa informar. Muitas vezes eu já usei o celular em sala de aula, eu falava assim, pessoal, eu estou aqui, vou fazer aqui uma pesquisa aqui no celular, ou vou consultar uma coisa aqui, tá? Enquanto vocês fazem exercício, eu vou consultar. Você está informando, é um respeito, né? E aí você mostra para o aluno que você vai usar, mas você está respeitando aquela regra, você está comunicando. Isso aí é muito importante. E às vezes a gente quer estabelecer hierarquias ali, que a hierarquia na sala de aula ela existe sim, mas ela tem que ser feita de uma forma respeitosa, democrática, né? E isso é importante. Se um professor une a competência intelectual, a emocional e a ética, causa um profundo impacto nos alunos, né? E aí os alunos passam a ter um respeito por aquele professor, né? Esse professor aí é gente boa, gente fina, né? Você vai ganhando. Não é sempre que isso acontece, às vezes tem sala que é difícil, né? Esses estão muito atentos à pessoa do professor, não somente ao que fala. A pessoa fala mais que palavras. A junção da fala competente com a pessoa coerente é poderosa didaticamente. A junção da fala competente com a pessoa coerente é poderosa didaticamente. Então eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo e faço, né? Então eu dou um exemplo aqui. Muita gente fala assim, Fábio, você tem uma didática maravilhosa. Eu
sinceramente, não acho assim tanto. Mas muita gente fala isso, né? Eu vejo nos comentários aí, muitas pessoas falam isso. Mas assim, eu procuro manter coerência, né? Então, manter coerência com a minha fala, certo? Então, o que eu faço, minhas ações no dia a dia. É claro que eu dou as escorregadas. Às vezes, eu, como diretor, eu falo assim, nossa, gente, agora eu peguei pesado, né? Fui muito bravo, porque eu sou meio, como diretor, eu sou meio disciplinador, né? E não é uma coisa muito que combina com a educação hoje, mas assim, eu sou meio chatinho às vezes. E aí, né, não porque eu acho que às vezes falta, a gente precisa também mostrar para as crianças que existe regra, existe autoridade, existe combinados, né, que não podem ser quebrados. E toda vez que a gente dá liberdade, a gente tem que falar, ó, essa liberdade existe porque nós temos esse combinado, né? Então, as pessoas precisam entender isso, e a gente precisa trabalhar isso. E às vezes a gente precisa ser, né, fazer o papel da autoridade. Mas isso é uma coisa que eu penso, cada ação minha, eu falo, é que eu escorreguei, hein? Que eu podia ter feito melhor. Mas isso já é importante, porque já tem uma consciência ali que fica te buzinando. As técnicas de comunicação também são importantes para o sucesso do professor. Um professor que fala bem, que conta histórias interessantes, aí você fala assim, Fábio, aí entra a questão da didática. Às vezes, quando eu vou ensinar algo, né, ou eu vou passar algum conhecimento de legislação e tal, eu gosto de contar história, porque a história te amarra naquela situação, aquilo vira significativo para você e você aprende, né? Eu brinco aqui, tem o bordão, você vai ouvir minha voz na hora da prova, né? E quando eu vou falar alguma coisa de legislação, eu fico, isso aqui, ó, licença paternidade, tantos dias, não esqueça. Porque isso vai te criando ali para algumas situações que não são tão interessantes de você lembrar, né? As ideias, que tem feeling para sentir o estado de ânimo da classe, né? Então às vezes também a gente percebe que a gente não está agradando, né? Tem o feeling lá, falei, gente, o negócio hoje eu preparei aqui, mas não está rolando, que se adapta às circunstâncias, né? Então a gente fazer aquela mudança ali, que sabe jogar com as metáforas, o humor, né? Gente, eu tinha uma classe de 5º ano que era um desafio, mas era para começar a aula, gente, era terrível, porque eles não prestavam atenção em nada, né? E eu ficava ali desesperado. Comecei a fazer a seguinte, gente, foi uma técnica que eu usei. Eu vou, pessoal, vou contar uma piada. A nossa classe parava, gente, parava todo mundo, aí piada rolava. Beleza, aí parava a sala, eles davam risada, eu comentava, aí eu começava a dar aula, eles prestavam atenção, falava, professor, no final, se a gente se comportar, conta outra, aí eu, outra, gente, eu estudava piada para contar para eles, né? Aí eu falava assim, tem uma piada aí que eu não sei se eu conto para vocês. Não, conta, professor, conta. Eles me encontravam no corredor, eles falavam, professor, não sei o que. Aí começaram a contar, começaram a se interessar pela aula, gente. Eu trouxe eles pelo humor, né? Então o professor tem que ser piadista? Não, às vezes não. A gente vai usar outras técnicas. Eu usei a do humor porque eu achei ali que vai dar certo com essa turma, né? Engraçado que com a outra turma ninguém ria das minhas piadas, gente. Aí eu ficava assim, nossa, gente, conta bem a piada e ninguém dá risada. Era até engraçado, porque os alunos ficavam me olhando assim, professor, começa a aula, vai, né? Então ninguém ria da minha piada, gente. Mas a outra sala adorava as piadas. Então, que usa as tecnologias adequadamente, né? Então, sem dúvida, consegue bons resultados para os alunos. O que eu estou falando aqui, gente, não é que o Moran está falando isso, nem eu, que o professor então tem que ser um comediante. Não. Às vezes o professor encontra outras técnicas. Ler um texto, né? Contar uma história, ler um poema, né? Trabalhar uma música,
Então, enfim, a gente tem que saber aonde a gente vai conseguir ali trabalhar, né, uma nova tecnologia, um jogo, né, comentar sobre um jogo, trazer alguma coisa que é da realidade deles, e aí isso vai trazer eles para a aula, né? Os alunos gostam de um professor que os surpreenda. Eu gostava muito de fazer surpreendentes. E uma vez também peguei uma sala muito difícil, alunos muito assim, e aí uma vez eu falei, o que vocês gostam de música? A gente gosta de Racionais. Falei, Racionais, bom. Racionais. Peguei, fui na loja de disco na época. Olha, gente, eu sou antigo, né? Loja de disco. Comprei um disco dos Racionais. Não, CD dos Racionais, né? Já era mais, já estava mais moderno. Aí comprei o CD dos Racionais. As letras legais, né? Tinha uma letra lá, Navio Negreiro e tal. Peguei, trabalhei com eles. Vamos lá. Sociologia, tudo a ver. E aí, gente, né? Os caras ficaram surpresos. O professor trouxe Racionais, mano. Aí o negócio fluiu. Então, às vezes a gente tem que surpreender, né? Surpreender lá, fazer alguma coisa que chame a atenção deles, que traga novidades, que varie suas técnicas e métodos de organizar o processo de ensino-aprendizagem. Às vezes fazer um debate, uma roda, né? Uma sala diferente, uma dinâmica, algo que surpreenda, um desafio, né? Eu gostava também isso de, gente, tá valendo uma caixinha de bis, um desafio aqui, pum, quem descobrir isso? E aí os alunos se interessam, começam a pesquisar, né? Então às vezes são coisas novas, brincadeiras, né, que você pode inserir um jogo, uma atividade. É isso que o Moran está falando, é surpreender. Ensinar sempre será complicado pela distância profunda que existe entre adultos e jovens. Por outro lado, essa distância nos torna interessantes, justamente porque somos diferentes. Podemos aproveitar a curiosidade que suscita encontrar uma pessoa com mais experiência, realizações e fracassos. Um dos caminhos de aproximação ao aluno é pela comunicação pessoal, de vivências, histórias, situações que o aluno ainda não conhece em profundidade. Outro é o da comunicação afetiva, da aproximação pelo gostar, pela aceitação do outro como ele é, e encontrar o que nos une, o que nos identifica, o que temos em comum. Sabe, às vezes é um cumprimento, gente, diferente. Você chega aí, meu irmão, pá, firme aí, entendeu? Sabe, né? Uma brincadeira, uma coisinha que você faça, um agrado, né? Ô, meu irmão, e aí, como é que tá o teu time? Perdeu hoje, hein? Sabe? Uma comunicação afetiva, gente, que aproxima. O professor tem que fazer isso. Gente, às vezes, para a gente estabelecer conexão com a aprendizagem, a gente tem que fazer isso. É isso que o Moran está falando, de comunicação afetiva. A gente não pode ser só, bom dia, agora vamos aprender a equação do segundo grau. Quem aí sabe a equação do segundo grau? Gente, é mecânico, né? Então, se o professor chega assim, aí, gente, vamos fazer aí, equação. Sei que os corintianos estão de cabeça quente, que perderam ontem, mas agora vamos aprender equação, né? Sabe, é uma brincadeirinha, uma coisinha que aproxima, né? Então, eu fazia muito essa comunicação afetiva, né? Brincava com meus alunos, brincava com as alunas, claro, com muito respeito, mas para quê? Para criar um vínculo que me desse abertura para eles aprenderem, para a gente começar o processo de aprendizagem. Um professor que se mostra competente, humano, afetivo, compreensivo, atrai os alunos. Não é a tecnologia que resolve esse distanciamento, mas pode ser um caminho para a aproximação mais rápida. Valorizar a rapidez, a facilidade com crianças e jovens se expressam tecnologicamente, ajudar a motivar os alunos a que queiram se envolver mais. Podemos aproximar nossa linguagem da deles, mas sempre será muito diferente. O que facilita são as entrelinhas da comunicação linguística, a entonação, os gestos aproximadores, a gestão de processo de participação e acolhimento, dentro dos limites sociais e acadêmicos possíveis. Gente, esse texto é tudo, né? É tudo esse texto.
A comunicação linguística, outro dia, né, mandei uma mensagem para minha filha e eu coloco o RSSSS, né, é Jesus, né, RSSS. A minha filha estava do lado de uma menina e a menina falou assim, nossa, seu pai é cringe, né, que bexiga de cringe é isso, né? Aí eu falei, não, que cringe, que é isso? Que cringe, que time é esse, né? Eu falei, eu sou Corinthians, pô. Eu sou Corinthians, nós é Corinthians, é quase que eu falei pra ela. Aí eu fui ver, cringe é a pessoa fora da moda, né? Antigo, coisa, né? Eu sou cringe mesmo. Aí eu falei, não, mas eu mando RS, eu querendo explicar, né? Eu mando RS porque é um risinho, né? Risinho. Né? O kkkk parece uma gargalhada, então eu nunca me acostumo com kkkk, porque eu acho que já é uma risada mais efusiva, né? E o riso é o risinho, né? E aí ela falou, não, isso aí é cringe, né? Acho que é isso. Agora eu tô tomando mais cuidado com essa linguagem. O educador não precisa ser perfeito para ser um bom profissional. Fará um grande trabalho na medida em que ele apresente da forma mais próxima ao que ele é naquele momento, que se revele sem máscara, jogos. Quando se mostre como alguém que está atento a evoluir, a aprender, a ensinar e aprender. E às vezes, gente, muita gente fala assim, então o professor tem que ser engraçadão, divertidão. Não, eu já tive professores seríssimos assim, né, que brincavam um pouco, mas que estabeleciam um vínculo com a gente, sabe? Era um bom dia, tão assim, era sério, mas era bom dia, Fábio, como você está? Tá tudo bem? Tá estudando bastante, sabe? Uma coisa formal, mas você via que o cara se importava com a gente, fala, não, professor, tô tentando aí, né? Então, não é ser engraçadão, não é isso, não existe forma, é no jeito de ser afetivo, né? A afetividade, ela é importante. Do cara que só dá pancada na aula, né? Já chega, cala a boca, não sei o que, vocês não sabem nada, vocês são burro, bando de burro, de desinteressado. Aí você já perde a turma, né? De cara. O bom educador é um otimista, sem ser ingênuo, né? Olha aqui, é um otimista sem ser ingênuo, né? Ele também não pode, mundo de Bob, educação, se eu fizer isso, tudo vai dar certo, né? Vamos mudar o mundo, agora que eu li esse texto, amanhã será diferente, né? Calma. Consegue despertar, estimular e incentivar as melhores qualidades de cada pessoa. Carl Rogers, um jeito de ser. E aqui, gente, questões que o povo gosta. Ao tratar da aprendizagem de ser educador, José Moran defende que ensinar sempre será complicado pela distância profunda que existe entre adultos e jovens. Para ele, essa distância nos torna interessantes, justamente porque somos diferentes. Podemos aproveitar a curiosidade que suscita encontrar uma pessoa com mais experiência, realizações e fracassos. Um dos caminhos de aproximação do aluno é pela comunicação pessoal de vivências, histórias, situações que o aluno ainda não conhece em profundidade. Outro, na perspectiva do autor, é a comunicação escrita, visual, imediata, afetiva. Falei muito para vocês, hein? Tá vendo? Porque eu conto as histórias, né? Falei o quê? Qual é a letra aí, gente? Que você chega na sala e fala assim, como é que foi o jogo do fim de semana aí? Corinthians perdeu? E aí, palmeirense? Né? Tô estabelecendo um vínculo, tô falando, tô brincando, né? Com os meninos, com as meninas. É a afetiva, né? Olha aí, gabarito letra E, né? Ou mesmo você perguntar, e aí, turma, como é que tá? Tal, balada, não sei o que, estão dançando, canta uma musiquinha, pá, né? Brinca com eles, faz ali um vínculo, ou mesmo, fala, e aí, turma, tudo bem? Tá todo mundo bem? Pode ser sério também, tá todo mundo bem? Como é que tá, Carlos? Tudo bem em casa? Certinho? Beleza? João? E aí, firmeza? Tá tudo certo? Né? Isso é afeto, gente. O aluno sente. Maria, você não veio na outra aula? O que aconteceu? Tá tudo bem? Pegou a lição? Tá tudo certo? A pessoa se sente, olha, ele notou que eu não vim, né? Importante isso, né? Então, isso é afetivo. Gabarito, letra E.
3. Em seu artigo A Aprendizagem de Ser Educador, Moran utiliza a sua observação e experiência para relatar pontos comuns da evolução docente. Apesar de reconhecer que cada docente tem sua trajetória, o autor destaca que uma das questões que determina o sucesso profissional maior do menor do educador é a capacidade de A. Lutar para se impor, para impressionar, para ser reconhecido. B. Repetir alguns macetes que deram certo em aulas anteriores. C. Relacionar-se, de comunicar-se, de motivar o aluno de forma constante e competente. D. Introduzir uma nova dinâmica, contar uma história, passar um vídeo, encurtar o fim da aula. E utilizar o mesmo vídeo para diversos temas. O que determina uma das questões que determina o sucesso profissional maior ou menor do educador? É a capacidade de relacionar-se, comunicar-se, de motivar o aluno de forma constante e competente. Não é repetir alguns macetes, não é lutar para se impor, não é introduzir uma nova dinâmica, não é utilizar o mesmo vídeo para diversos temas. Gabarito, letra C. E aí, gente, tudo bem? Ajudou, não ajudou? Comenta aí. Se quiser que eu conte o meu primeiro dia de professor, foi muito engraçado. Eu conto, quase trágico, mas foi engraçado. Eu conto, tá? Então faço um vídeo só para contar isso, só uma curiosidade. Bom, grande abraço, até a próxima.